paz do Senhor Jesus. Amados, vamos ler um texto hoje bem conhecido, tá? Muito pregado, mas às vezes passa alguma coisa despercebida. Tiago 5, versículo 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver alguém cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Vamos analisar o versículo 14. Tem várias informações aqui, tá? Não é só ler e passar de página, não, tem várias informações aqui. Está alguém entre vós. Mas Paulo está preso nesse tempo aqui. E está escrevendo a Tiago, seu colaborador. Quando ele fala entre vós, ele está se referindo aos apóstolos, aos colaboradores deles, né? A Tiago, como está aqui na carta, Tito, Filemon, Timóteo, né? E outros colaboradores. Era o povo que cuidava da pregação do Evangelho, os colaboradores de Paulo, e não ao povo de Israel. Como é interpretado? Está alguém entre vós doente? Não está se referindo ao povo de Israel. Porque se fosse o povo de Israel, teria escrito aqui: está alguém doente entre o povo de Israel. Entre vós, os colaboradores, né? E outra informação aqui é a unção. Orem sobre ele, ungindo com azeite. Que azeite é esse? Esse azeite aqui não é o azeite de vidrinho, não. Aquele azeite que carrega no bolso do paletó para despejar na cabeça do irmão. Não. Azeite oliva. Esse azeite aqui é o Espírito Santo. Tá? Nós vamos provar isso desse texto aqui. Esse azeite que carrega hoje só faz fazer sujar o cabelo do irmão e depois tem que lavar, ou a roupa, né? Esse azeite, ele existiu no tempo de Israel, no tempo de Moisés. Vocês vão ver lá no Êxodo 30. Vocês vão ver que esse azeite, a pessoa que produzisse esse azeite da unção daquele tempo era morto. Esse azeite foi produzido naquela época para aquele tempo. Nós temos 3 tempos na nossa história, da nossa existência. Temos o tempo dos patriarcas, que vem de Abraão até Moisés. Temos o tempo de Israel, que vem de Moisés até Jesus. E nós estamos no tempo de Jesus. A unção aqui, o azeite, é o Espírito Santo. E a unção é conhecimento. Tá? Tem que procurar analisar o versículo. Não é ler o versículo. Eu já disse em outras matérias, né, a gente nunca prova uma coisa lendo um só versículo. Isso não prova. Não sustenta. Tá? E no 15, a oração da fé salvará o doente. A oração da fé salvará o doente. Irmão, se você está com alguma enfermidade física, você vai na farmácia, vai comprar um remédio. Médico. Né? Ou um médico físico, um doutor. Aqui não, está falando a doença aqui é uma doença espiritual, é o pecado. O pecado é a pior doença do mundo. O pecado mata. Tá? O pecado é a doença que mais mata pessoas. A oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará, tá vendo? Se você compra um remédio, você toma um remédio, você sarou, você comprou lá na farmácia.
E o Senhor o levantará, porque o pecado faz a pessoa cair. O pecado é tão pesado que a pessoa cai. Cai da fé. Cai espiritualmente, morre espiritualmente. Timóteo 5, versículo 6. Se viveres em deleites, mesmo vivo está morto. Para Deus está morto. E aqui ele está se referindo aos auxiliadores de Paulo, que estava fraco na fé, né? Por isso o Senhor os levantará. Ia dar força novamente. A unção é conhecimento. Salvará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão que perdoado. Está falando de coisas espirituais. Tá? Não é interpretado de uma maneira de um enfermo estar doente fisicamente e vai lá e impor a mão. Não faça isso. Essa matéria aqui é coisas espirituais. Quando nós falamos do Novo Testamento, tem que ter muito cuidado, porque são palavras espirituais. Vamos ver João 6, 63. João 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então, as palavras de Jesus, que deixou aqui, tanto ele pessoalmente falando com o povo, ou ensinando os seus discípulos, né, eram palavras espirituais. Né? Ele usava coisas físicas, mas referindo a coisas espirituais, porque o povo talvez não conseguisse entender de imediato o que ele estava dizendo. Por isso ele usava coisas físicas. Como no João 15, como ele é a videira. A videira o que é? É um pé de uva. Por que ele usou a videira? A videira produz uvas. E a uva produz vinho. Ele usa a videira como sendo ele, porque o vinho representa o sangue dele. Está aqui, mas é simbolicamente. O vinho representa o sangue simbolicamente. Por isso ele usava as coisas físicas, mostrando coisas espirituais. E esse texto que eu estou lendo aqui em Tiago, ele é coisas espirituais. Não é uma doença, uma enfermidade física. Tá? Marcos 2,17. Então, Marcos 2, versículo 17. E Jesus, tendo ouvido isto, o que é que Jesus ouviu? A fala dos fariseus, dos escribas, que eram do publicano, que eram pessoas instruídas naquele tempo na lei. Na lei de qual lei? Lei de Moisés. Só que no tempo de Jesus aqui já não é mais lei de Moisés, é lei de Jesus. Tá? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Arrependimento de quê? Do pecado. Jesus veio para ensinar a se livrar do pecado e ao arrependimento. Quando João Batista batizava lá no Jordão, ele disse: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. O que era o reino de Deus? Jesus. Né? Porque a idade dele era só de 6 meses. Nessa passagem aqui, Jesus ainda não estava lá junto com ele, não. Mas João Batista sabia que ele já estava no mundo, que ele já estava na Galiléia. Né? Depois, mais tarde, ele veio até o Jordão e foi batizado. Tá? Então, o reino de Deus era e é Jesus. E o reino de Deus está em mim, está em vocês, em cada um que aceita Jesus como seu Salvador. É o reino de Deus, o reino de paz. Vamos
para Lucas 4, versículo 18. Lucas 4. As coisas não são coisas materiais, as palavras de Jesus, são coisas espirituais. Lucas 4, 18. E o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os contritos de coração. O Espírito do Senhor está sobre Jesus. Né? Aqui ele já era batizado, já estava no tempo que já tinha recebido o Espírito do Senhor. Esse livro, esse escrito aqui está em Isaías 61. Daqui a pouco nós vamos ler lá. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. Vê? Não é azeite. É o Espírito de Deus que ungiu Jesus. O que é ungir Jesus? Deu a ele o poder, o conhecimento de perdoar pecado, de curar enfermos, mesmo físico. Jesus fez curas físicas. Mas a unção dele é o Espírito do Senhor. Para evangelizar. Para fazer o quê? Para ensinar. Unção é ensinamento. A pessoa ungida é aquela que recebeu os ensinamentos de Jesus e tem com ele. E ninguém tira. Ungiu para evangelizar os pobres. Quais pobres? Tanta gente pobre tinha naquele tempo e tem nos dias de hoje. Pobre de espírito, que não tinha conhecimento espiritual, né? Era um tempo que não tinha uma evangelização total, né? Por isso Jesus veio, para ensinar alguns, como ensinou os apóstolos, e deixou para eles continuar o trabalho dele, né? E enviou-me a curar os contritos de coração. O que é contrito de coração? É a pessoa que está triste, né? Está para baixo, cabisbaixo, né? Está contrito, né? E Jesus veio para quê? Para dar a ele alegria, dar a ele conhecimento, evangelizar, falar do evangelho, falar das bênçãos, né? Que para o tempo vindouro. Isaías 61. Vamos lá, deu. Isaías 61, versículo 1 e 2. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Olha, Isaías escreveu isso aqui 743 anos antes de Cristo. Você vê que eu li lá em ali no versículo passado que eu li, em Lucas, né? Ele falou a mesma coisa, já está no Novo Testamento. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, não é azeite, é o Espírito Santo, para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Que prisão? Né? Contrito de coração e a pessoa que está abatida, né? Sem esperança. Ele veio para restaurar esse povo, mostrar a salvação, mostrar a vida eterna, a promessa, a proclamar a liberdade aos cativos, cativos do pecado, né? Sob o domínio do pecado, são cativos, prisão do pecado. A pessoa está presa, né? Ligada no pecado. A liberdade dos cativos e a abertura de prisão aos presos, também
está falando de libertar pessoas que viviam na prisão demoníaca, como o homem lá de Gadareno, né? Marcos 5, né? Que eles chegaram e reconheceu Jesus, né? Quando viu, correu e adorou. Ele sabia quem era Jesus, mas mantinha aquele homem preso no mundo espiritual maligno, dominado pelo mal. Esse é a unção que Deus deu para ele, para fazer isso, para libertar das prisões, quebrar as correntes dos demônios que prendiam as pessoas ali. E hoje em dia também existe pessoas ligadas, presas, né? Mas, infelizmente, não procura saber a verdade, né? Acham melhor andar pelo caminho mais fácil, pelo caminho largo, e não vê que estão presos, né? Estão confinados a espíritos malignos, né? E tudo é festa, né? Então, a unção é o Espírito Santo que veio para Jesus, como diz aqui. No versículo 2: apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Qual que é o ano aceitável do Senhor? O final dos tempos. O ano aceitável do Senhor. Aqui, né, na nossa terra, quando nós aceitamos a Jesus, é o nosso ano aceitável também. Aceitamos Jesus como Salvador. Mas Jesus, nesse tempo, ele já falava da vida eterna. Como está em João 6,63, o Espírito é que vivifica, e a carne para nada serve. Apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança. Qual que é o dia da vingança? O último dia, né? O último dia é o dia da vingança do Senhor. Que os que não se libertaram do pecado, que não aceitaram a palavra de Jesus e que maltratou pessoas aqui na terra, não é nós que vamos vingar, é Deus. A vingança do Senhor é destruir todo o mal que existe sobre a terra que Ele fez para o povo dele viver em paz, né? Essa é a vingança do Senhor. A consolar todos os tristes. Quantas pessoas, né, andam entristecidas, né, por parentes, por amigos, que não conseguem enxergar a verdade, que não se liberta do mal, né? E para consolar os tristes, Jesus dá a oportunidade de nos ensinar para algumas pessoas, para aqueles que aceitam. E se liberta, volta para a alegria, volta a ser alegre, né? Alegra ele que se libertou do pecado e a pessoa, o amigo, o parente, que fez a pregação do Evangelho, que mostrou a verdade e ele aceitou. Tá? Todos os tristes, não é só uns não. Tá? João 14, 26. Então, o azeite é o Espírito Santo e a unção é conhecimento. Tá? João 14, 26. João 14, 26. Quando Jesus estava aqui ainda, na terra, ele disse que ele ia, mas ia mandar o Consolador. O que é consolar? Ensinar. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o azeite é o Espírito Santo e o Espírito Santo nos ensina e nos faz lembrar tudo aquilo que Jesus ensinou, né?
Essa é a consolação. Consolar é ensinar, mostrar a verdade. Isso é consolar. A pessoa triste está na tristeza do pecado, né? Preso. Mas o Consolador veio para ensinar e fazer lembrar as coisas que Jesus ensinou. 1 João 2, 20 e 27. 1 João 2, 20. Olha. Vós tendes a unção. Vê? No início, lá em Tiago, Paulo escreveu falando que se tivesse alguém enfermo entre vós, né, os auxiliadores, agora aqui, é João que está escrevendo aqui, e vós tendes a unção do santo. Qual que é o santo? Jesus. E sabei todas as coisas. Então, se eu tenho a unção de Jesus, se eu tenho o conhecimento, o aprendizado que ele ensinou, eu sei todas as coisas que o Espírito Santo ensinou aqui em João, lá no 14, 26. Né? Vai ensinar e fazer lembrar. Vós tendes a unção, é ensinamento, unção é ensinamento do Espírito Santo. E sabeis todas as coisas. 27. E a unção que vós recebeste dele, de quem? De Jesus. A unção, o Espírito Santo, que está hoje entre nós. Né? Quando ele foi, mandou o Consolador, que é o Espírito Santo, e está até hoje entre nós, nos ensinando, nos desviando, nos guiando o caminho, guiando os passos, né? Saindo das prisões. A unção que vós recebeste dele, olha, a unção não é o olhinho não, viu? A unção é o ensinamento de Jesus. Não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Então, se eu tenho conhecimento da palavra de Jesus, não há necessidade de ouvir ensinamentos errados, né? Coisas, né, de teologia, de doutrinação, de pessoas que agem de uma maneira com o evangelho trocado, distorcido. Não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. A unção que Jesus nos ensinou, os ensinamentos, né, que ele nos deu, que nos ungiu com conhecimento, vamos permanecer nele. E não acreditar em fábulas, né? Coisas inventadas pela mente do ser humano. Tá? Eu vou ler aqui em Tito 1, 3, 14. Tá? Tito 3, 14. Tito 1, 13. Vai dar 25. Tito. Tito 1, 13. Tito 1, 13, 14. Tito 1, 13, 14. Tito 1, 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, o qual cedeu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo, seu especial zeloso de boas obras. Então é isso. Não é acreditar em fábulas. Não é acreditar em ensinamentos errados. Tá? Fica com Deus.